quero dizer para vocês que essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje é uma palavra que há muitos dias Deus está falando ao meu coração sobre esta paternidade. E é com muita alegria no meu coração que eu quero externar tudo aquilo que Deus já falou no meu coração sobre essa paternidade que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos entender que a paternidade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela é uma paternidade perfeita. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus essa noite. A paternidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela é uma paternidade perfeita. E Deus quer ser o meu pai e o teu pai. Muitas pessoas se relacionam com Deus apenas como Deus sendo Senhor, apenas como Deus sendo Criador. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus, sabendo que Deus é Senhor, que Deus é Criador, mas acima de tudo, Deus é o nosso Pai. Amém? As pessoas têm Deus como Deus estando em um outro plano, e nós aqui na terra. As pessoas, quando têm Deus como Pai, têm como Deus, primeiramente Deus em um outro plano, e depois nosso Pai. Mas nessa noite nós vamos entender que na verdade Deus, Ele é primeiro o nosso Pai, que é Deus. Quem está me entendendo diz amém. Não é Deus que é Pai, Ele é Pai que é Deus. Quem está entendendo diz amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que a palavra de Deus nos mostra sobre essa paternidade que Deus tem para mim e para você. Existem vários versículos na Bíblia que falam sobre a paternidade de Deus. Eu peguei apenas alguns para falar sobre essa paternidade que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua. O primeiro versículo que nós abrimos nesta noite foi Isaías 64:8. Onde o povo de Israel reconhece essa paternidade, dizendo assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Para o judeu reconhecer que Deus era Pai, era algo que não era nada fácil para eles, porque na cabeça do judeu, Deus era apenas Deus, num outro plano, soberano. E aqui eles estão entendendo a paternidade de Deus. Quando se fala de paternidade, fala-se de intimidade. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11. O nosso amado Jesus, Ele nos ensina sobre essa paternidade. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, está registrada a paternidade de Deus. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Quando nós vemos através das Escrituras a história de Jesus, nós vemos que em muitos momentos da história, Jesus depois de fazer um milagre, Jesus depois de atender a multidão, Jesus depois de um grande dia, Ele se retirava à parte e ia ter intimidade com o seu Pai. Diante de todas as acusações que acusaram Jesus para poder crucificar Jesus, a maior das acusações para crucificar Jesus foi porque Jesus se dizia ser o Filho de Deus. Jesus foi alguém que em todo o tempo reconheceu Deus como seu Pai. Ele vem nos ensinando essa paternidade. Em todo o tempo Jesus estava saindo à parte para ter intimidade com o seu Pai. E os discípulos de Jesus viram isso, ficaram maravilhados com isso. E a Bíblia vai contar aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: e aconteceu que estando ele a orar, Jesus estava a orar num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Diga glória a Deus. Os discípulos viram Jesus fazer milagres. Os discípulos viram Jesus fazer prodígios, maravilhas, curas, coisas sobrenaturais. Eles poderiam ter dito: Jesus nos ensina a fazer coisas sobrenaturais. Eles poderiam ter dito: Jesus nos ensina a curar os enfermos. Mas o que chamou a atenção dos discípulos foi a intimidade que Jesus tinha com o Pai. E eles disseram assim: Jesus nos ensina a orar. Quem está entendendo diz amém nessa noite. E Jesus agora vai ensinar eles a orar. Mas eu vejo que além de ensiná-los a orar, Jesus ele queria ensinar para os seus discípulos a respeito da paternidade de Deus. Jesus não apenas ensina a oração, Jesus ensina a paternidade. Versículo 2, Jesus começa a ensinar eles, diz assim: Ele lhes disse: quando orardes, dizei,
Que lindo isso, né? Quando você for orar, diga Pai. Ele estava ensinando eles a orar. O começo da tua oração precisa ser Pai. Em algumas traduções é Pai Nosso, santificado seja o teu nome, amém? Em outras traduções é Pai, santificado seja o teu nome. Eu quero te dizer que acima, antes de ser o teu Deus, Ele é o teu Pai. Quando Jesus está dizendo que Ele era santificado, estava falando da santificação de Deus, da deidade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Mas antes de falar da soberania, Ele falou da paternidade. O teu Pai é Deus. Quem está me entendendo diz amém. É isso que Jesus está ensinando no Pai Nosso. Ele poderia dizer: santificado seja o nome do teu Pai. Ele começaria pela soberania de Deus, depois falaria que Ele é Pai. Mas Ele começa pela paternidade para depois dizer que Ele é soberano. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero quebrar paradigmas na tua mente nessa noite. Você precisa entender que Deus tem uma paternidade perfeita para você. E Ele quer que você o chame de Pai. Ele quer que você reconheça essa paternidade. Ele está de braços abertos para te receber como filho. Você pode dar um glória a Deus? Pai Nosso, diga glória a Deus. Jesus estava ensinando sobre oração, sim, mas estava ensinando sobre paternidade. Ele vai dizer assim, Ele disse: quando orardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui Jesus também está ensinando sobre paternidade, igreja. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Então eu tenho que orar hoje pelo pão de hoje. Amanhã eu tenho que orar pelo pão de amanhã. Depois de amanhã eu tenho que orar pelo pão de depois de amanhã. Quem está me entendendo diz amém. Jesus estava dizendo assim: tenha um relacionamento com seu Pai todo dia. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Pai quer ter um relacionamento com você todo dia. A Bíblia, quando mostra lá no Gênesis, na criação, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, todo dia, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e com Eva. Deus quer ter um relacionamento com os seus filhos diários. Isso é paternidade, igreja. Eu sou pai. Eu amo os meus filhos, amo os meus pretinhos. Se eles ficarem um dia sem falar comigo, meu coração já dói. O pai quer ter relacionamento com seus filhos. Quem está me entendendo diz amém. Deus quer ter um relacionamento comigo e contigo todo dia. Você pode dar uma glória a Deus? Nós não podemos ficar 2, 3 dias sem orar, sem falar com o Pai. Tem gente que fica 7 dias sem falar com o Pai, só fala no domingo, no culto de celebração. Não pode. O Pai quer um relacionamento íntimo com você. É isso que Jesus está ensinando. Ensinando a orar, ensinando sobre paternidade. E diante disso ele vai dizer assim no versículo 4, falando com o Pai, fala para o Pai: perdoa-nos os nossos pecados. Reconheça que é pecador, Jesus estava dizendo. Nós temos que chegar diariamente dizendo para o Pai: Pai, perdoa os meus pecados. Todo dia: Pai, perdoa os meus pecados. Às vezes os cometemos, às vezes só pensamos, mas devemos dizer: Deus, perdoa os meus pecados. E Ele é um Pai perdoador. Mas existe uma condição para o Pai me perdoar e para o Pai te perdoar. E a condição está na continuação do versículo 4. Vamos ler lá? Perdoa-nos os nossos pecados. A condição está aqui: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Pai, perdoa os meus pecados, porque nós perdoamos quem tem nos ofendido. O Pai perdoa o meu pecado quando eu perdoo quem me ofendeu. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Jesus estava nos ensinando a orar. E ensinando a orar, Ele também ensinou sobre o perdão. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Quem está entendendo diz amém. E Jesus não está dizendo assim: quando você sentir no coração, você perdoa. É isso que Jesus está dizendo, não. Ele está dizendo: perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado. Perdão não tem nada a ver com sentir. Pastor, mas eu não sinto de perdoar o fulano, eu não sinto de perdoar a ciclana. Perdão não tem nada a ver com o sentimento. Perdão é escolha. Perdão é decisão. Você decide perdoar, você escolhe perdoar. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus para me continuar pregando. É assim que funciona o perdão. Você decide. E quando você pede perdão: Deus me ajuda a perdoar o fulano, Deus não vai te dar uma amnésia.
Deus não vai fazer você esquecer o que aconteceu. Deus vai fazer você superar o que aconteceu. Você lembrar disso sem que isso machuque teu coração. Quem está me entendendo diz amém nessa noite. Se nós queremos ser perdoados, o Pai está dizendo: perdoa quem te deve, perdoa quem te ofendeu. Você pode dar uma glória a Deus? Você quer ser perdoado? Então você precisa escolher perdoar. Você está entendendo? Lá no final dessa ministração você vai entender o que eu estou falando aqui no começo. E Jesus está dizendo assim, versículo 4 de novo, vamos lá, para decorar. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus está encerrando a oração com uma dependência do filho para com o Pai. Sabendo que é o Pai que dá o alimento cotidiano, que é o Pai quem livra do mal, sabendo que o Pai, Ele tem significados na nossa vida. O significado do Pai sobre a minha vida, sobre a tua vida é proteção. O Pai protege, o Pai livra do mal. Quem está me entendendo diz amém. O significado do Pai para mim e para a tua vida é trazer provisão. Ele dá o pão nosso de cada dia, provisão. Pai é proteção, Pai é provisão. Quem está entendendo dá uma glória a Deus. E Pai também dá destino para o seu filho. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. O meu destino, o teu destino é o reino de Deus. Quem está entendendo dá uma glória a Deus. Pai dá proteção, provisão e destino. Você está entendendo sobre paternidade nessa noite? Sobre a paternidade de Deus, sobre o que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós cantamos aqui nessa noite agora esse último cântico. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você vai entender nessa noite que adoção é essa. Você vai entender nessa noite que adoção é essa. E você não vai mais cantar esse cântico somente com os lábios. Você vai cantar esse cântico com o coração. Vai sair do coração e vai sair pelos teus lábios. Quando você entende que adoção é essa que Deus tem sobre a tua vida. Aqui também a Gi cantou sobre Abba, Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Você vai cantar também esse cântico não apenas com os lábios, mas vai sair do teu coração quando você entender o que quer dizer Abba. Lá no livro de Romanos, abre lá por gentileza. Romanos, capítulo 8. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo está ministrando aos romanos. Amém? Amém? Ele está ministrando à igreja de Roma. Tudo que o apóstolo Paulo está dizendo é num contexto romano. Amém? Segundo a tradição romana. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Vai dizer assim. Quem achou diz amém. Quem não achou acompanha no telão. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui está falando da paternidade de Deus. Aqui está dizendo que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Logo, eu entendo que quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Tá, pastor, e se não é filho de Deus é o quê? É criatura. Foi criado por Deus, é um ser gerado, criado por Deus, é criatura, não é filho, é criatura. Nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. É o que a Bíblia está me dizendo. Você concorda com a Bíblia? Então dá uma glória a Deus aí. Está dizendo assim, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. É isso que está escrito na tua Bíblia, amém? Vocês não receberam o espírito de escravidão. Mas qual espírito que vocês receberam? Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Tem uma diferença entre o filho e o escravo. Quem está me entendendo diz amém. Tem uma diferença entre o filho e o escravo, o servo, o trabalhador.
Eu quero te dizer nessa noite que ontem eu estava ministrando na igreja de Sapucaia. Enquanto eu estava ministrando em cima do altar, Deus me deu uma revelação. A diferença do filho e do escravo. Amém? Mas aqui está falando sobre adoção. E quando você entende essa adoção, você vai cantar esse cântico diferente. O Pai me adotou. Num contexto romano, onde o apóstolo Paulo estava ministrando, a adoção, ela funcionava da seguinte forma. A tradição romana diz que um bebê de um pai biológico, ele só era reconhecido essa paternidade a partir do 9º dia. Quando chegava o 9º dia, a mãe colocava esse bebê na frente do pai, e o pai descobria o bebê e analisava o bebê, e segundo as características daquele bebê, era dado o nome do bebê. Quem está me entendendo diz amém. Mas naquele 9º dia o pai analisava aquele bebê, e se aquele bebê fosse perfeito, não tivesse nenhum defeito, o pai reconhecia a paternidade daquele filho. Tá, pastor, e se o filho fosse imperfeito? Se aquele filho fosse imperfeito, o pai tinha a possibilidade de não aceitar aquele filho, de rejeitar aquele filho. E algum parente daquela casa, algum parente daquela família, poderia adotar aquele filho. E segundo a tradição romana, aquele filho imperfeito que era adotado, ele nunca mais poderia ser rejeitado. Quando a Bíblia está dizendo que nós somos filhos adotados por Deus, está dizendo que apesar das nossas imperfeições, Ele nos adotou e nunca mais nós podemos ser rejeitados. Está dizendo que mesmo que o pai biológico tenha nos rejeitado, o pai celestial, Ele te abraça e nunca mais tu será rejeitado. Você pode aplaudir o pai nessa noite? Você pode dar uma glória a Deus? Mesmo que o teu pai te rejeitou, o Pai Celestial, Ele nunca, jamais vai te rejeitar. Era sobre esse contexto que o apóstolo Paulo estava ministrando. Um conceito romano, uma tradição romana. Você vai cantar esse cântico diferente agora quando diz que o Pai me adotou, né? Sim ou não? Sim ou não? Na continuação desse versículo, vai dizer assim, que nós recebemos o espírito de adoção, ainda no versículo 15, na parte B do versículo. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Diga Abba, Pai. Diga de novo, Abba, Pai. Gente, quando você entende o que quer dizer Abba, muda o conceito. Eu já, graças a Deus, tenho meus filhos, amém? Acompanhei a criação deles. Quando eles estão lá pelos 10 meses, uns um pouco antes, né? Mas é mais ou menos ali, com os 10 meses, a mamãe que fica mais tempo com ele, começa ali, diz: filho, ou filha, diga mamãe. Aí ela fica ali o dia todo: filho, diga mamãe. Aí o filho olha para a mãe e diz assim: papai. É assim ou não é? Filho, diga mamãe. Ele diz papá. Essa palavra Abba é uma palavra aramaica da língua do nosso Jesus, o dialeto que falava Jesus. E essa palavra Abba era quando um filho recém-nascido, bebê, aprendendo a falar, ele balbuciava Abba. Abba quer dizer papai. Abba quer dizer um sentido carinhoso de um filho dizendo paizinho querido. Quando você está dizendo Abba, pai, você está dizendo paizinho querido, na intimidade de um filho com o seu pai. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Agora vamos cantar diferente esse cântico, sim ou não? Abba, eu pertenço a ti, paizinho querido, como uma criança, eu pertenço a ti. Essa palavra Abba, ela foi dita por Jesus num dos momentos mais difíceis da sua vida, que era quando Jesus estava ali no sofrimento vicário,
quando ele estava ali no maior momento de luta, de aflição, Jesus fala com o seu pai, e ele diz: Abba, Pai. Paizinho querido, Jesus estava dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, papai, mas a tua. E diante disso, Jesus se entrega por mim e por você. Isso está registrado lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus dizendo: Abba, Pai. No momento de dificuldade, diga: Abba, Pai. No momento de dificuldade, reconheça a paternidade de Deus sobre a tua vida. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus aí. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu não sou mais órfão. Diga para alguém e diga: eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai que me ama. Você está reconhecendo a paternidade de Deus nessa noite? Ainda na continuidade do livro de Romanos, tem mais uma riqueza que fala para nós aqui. Versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou ministrando, o Espírito de Deus está ministrando no teu coração, dizendo que você é filho de Deus. Não são as palavras do pastor, é o Espírito de Deus que está falando com o teu espírito, dizendo para você que você é filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é espírito, alma e corpo. E hoje o Espírito testifica que você é filho de Deus, que você tem uma paternidade perfeita. Reconheça essa paternidade, viva essa paternidade. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus essa noite. E na continuação dessa palavra vai dizer assim no versículo 17: e se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui está falando que nós somos filhos, e quando nós somos filhos, nós somos herdeiros. Quem está me entendendo diz amém. Escravo não herda nada do seu senhor. Servo não herda nada do seu senhor. Só quem herda é quem é filho. Só tem parte na herança quem é filho. Quem está entendendo diz amém. Você só terá parte na herança de Deus se você for filho de Deus. E no altar, pregando, Deus falou comigo sobre essa herança que Deus tem para nós. Hoje eu não tenho casa própria. Hoje eu moro de aluguel. Porque eu dei minha casa, negociei minha casa para comprar esse terreno para fazer a obra da igreja. Mas eu sei que um dia eu vou ter uma casa aqui em cima em nome de Jesus, amém? Amém? Mas quando eu comprei a minha primeira casa, o meu sentimento era de felicidade, era de alegria por ter comprado a primeira casa, sim, era. Mas o meu sentimento era dizer assim: graças a Deus, agora os meus filhos, quando eu me for, pelo menos eles têm uma casa. É assim ou não é? A herança do pai fica para os filhos, a herança é a nossa casa. Quem está entendendo diz amém. E eu estava no altar, e Deus falou para mim sobre o que Deus tem para nós. Onde é que é a casa do teu pai? Nos céus. A nossa herança está reservada nos céus. Só vai herdar os céus quem for filho de Deus. Só vai receber essa herança de estar com o Pai por toda a eternidade quem for filho. Quem está me entendendo diz amém. Escravo não herda herança. A minha herança, a tua herança é a casa do Pai. A casa do Pai é o céu, é a eternidade, é a vida eterna, é a nova Jerusalém. E ela é reservada para os filhos. Reconheça essa paternidade de Deus sobre a tua vida e herde os céus em nome do Senhor Jesus. Só vai para o céu quem é filho, meu irmão. Só vai ter parte na herança quem é filho. E Satanás sabe disso. Tudo que ele quer é nos afastar dessa paternidade de Deus. Tudo que ele quer é fazer barreiras entre nós e o nosso Deus. Fazer com que a gente não entenda a paternidade, com que a gente não viva a paternidade, porque ele não quer que você vá para o céu. Mas o Pai quer se revelar para você nessa noite, para que você possa viver e desfrutar essa paternidade. Só quem concorda comigo diz amém. Ei, foi tão baixinho esse amém? Diga um amém mais alto, diga amém. Eu perguntei nessa noite se tinham pais, eu já orei pelos pais. E eu quero te dizer nessa noite, Pai, o meu papel, o teu papel como pai biológico,
é muito importante. Escute o que eu estou te falando aqui, pai. O meu papel, o teu papel como pais biológicos é muito importante para os nossos filhos. Porque o pai, ele é a primeira referência de Deus para o filho. Sabiam disso? O pai é a primeira referência de Deus para o filho. Psicologicamente é explicado assim, dessa forma. Quando nós oramos, estamos na nossa intimidade, queremos falar com o pai, nós olhamos para os céus, é verdade ou não é, amém? Pai, olhamos para o céu. E aí tem uma passagem bíblica que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do meu Senhor. Amém? Quando o teu filho fala contigo, como é que ele fala? Ele olha para cima e diz: pai. Você é a primeira referência de Deus para os teus filhos. Quem está me entendendo diz amém. Seja um bom pai para a glória de Deus, para que o teu filho não tenha nenhuma dificuldade para se relacionar com Deus. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque tiveram dificuldade com o seu relacionamento com o seu pai biológico. E nessa noite eu quero desvendar isso e quero te dizer que, embora o teu pai biológico tenha errado na paternidade com você, Deus não erra com a paternidade com você, porque Deus tem uma paternidade perfeita para te dar. Não reproduz essa paternidade em Deus, muito pelo contrário. Reproduz a paternidade de Deus no seu pai. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Seja livre nessa noite, seja curado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um pai perfeito, uma paternidade perfeita de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero te dizer que quando os nossos filhos são pequenos, eles olham para nós e pensam que nós somos os super-homens. Eles pensam que a gente pode tudo. Eles pensam que a gente tem poder, eles pensam que a gente tem autoridade. E quando eles têm algum problema, eles já correm para perto do pai, assim ou não é? Dá qualquer problema, o filho sai correndo para perto do pai, porque ele sabe que o pai, ele pensa, ele espera que o pai vai lhe dar proteção. O pai precisa dar proteção para o filho. Quem está me entendendo diz amém. Esse ano, creio, eu estava de carro com a minha filha, andando com ela, e ela disse assim para mim: pai, eu não consigo explicar, pai, mas quando eu estou contigo eu não tenho medo de nada. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Os teus filhos vão representar essa paternidade em Deus. Quando você é um pai protetor, eles vão entender que Deus é um Deus protetor também. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero te dizer nessa noite que os teus filhos, os meus filhos, nós somos a primeira referência de Deus para eles. Então nós precisamos ser bons pais, para que eles possam se bem relacionar com Deus. Você pode dar um glória a Deus? E essa minha paternidade, essa tua paternidade biológica, ela vai atestar. A masculinidade do teu filho, ela é atestada pelo pai. Estudando sobre isso, eu aprendi também que a feminilidade da menina também é atestada pelo pai. A paternidade de Deus é expressada na terra. Deus é pai, Ele é Deus criador, e Ele criou macho e fêmea, é o que a Bíblia nos ensina no livro de Gênesis, amém? Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus atestou a masculinidade do homem e Deus pai atestou a feminilidade da mulher. Você pai, você atesta a masculinidade do teu filho. E você pai, você atesta a feminilidade da tua filha. Eu quero te dizer, pai, que quando você é um pai amoroso, um pai que cuida, um pai protetor, teu filho vai se espelhar em ti. Ele vai olhar para aquele pai com um olho assim, sabe, de felicidade. O meu pai é homem de verdade, o meu pai é sujeito homem, meu pai é macho, meu pai é homão. Eu vou querer ser que nem meu pai. Mas quando você é um pai omisso, quando você é um pai ausente, você não atesta essa paternidade no teu filho. Você não atesta a masculinidade do teu filho. E pode ser que você como pai não atestou a masculinidade, e ele pode aceitar a feminilidade. Pai da proteção, pai da provisão e pai da destino. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero dizer para vocês que até os meus 15, 16 anos, eu queria ser caminhoneiro. O meu sonho era ser caminhoneiro. O meu pai é caminhoneiro. Eu olhava para o meu pai naquele caminhão e eu imaginava, sabe, cara, quando eu crescer eu vou ser caminhoneiro que nem meu pai.
Eu pensava assim, eu quero a minha maioridade para poder tirar minha primeira carteira e vou esperar o tempo e depois vou tirar a próxima e eu vou ser caminhoneiro que nem meu pai, eu vou rasgar esse Brasil afora. Eu quero um caminhão grandão, eu quero uma carreta, um caminhão trucado. Eu sabia tudo de caminhão, meu pai me dava as revistas de caminhão. EDC Gold, Globetrotter, Volvo, Scania, Mercedes, eu sabia tudo de caminhão, porque eu olhava para o meu pai e dizia, eu quero ser caminhoneiro que nem meu nego velho. O pai dá destino, igreja. A minha carteira era AD, porque eu queria ser motorista de caminhão. Eu tirei a A, depois tirei a B, depois tirei a D, porque eu queria ser motorista de caminhão. Que nem o meu pai. Aí a minha mãe chegou para mim, conversou comigo, disse, filho, por favor, não seja caminhoneiro. Eu já sofri demais. Teu pai nessas estradas é perigoso. Vai estudar, filho. Aí eu pensei, refleti. Você cresce, amadurece. E aí eu troquei de profissão, não quis mais ser, mas eu queria ser caminhoneiro. Eu quero dizer para vocês que o meu desejo de ser igual ao meu pai era tão grande que com 13 anos eu aprendi a dirigir caminhão carreta. 13 anos de idade, porque eu queria ser igual ao meu pai. Pai dá destino. Você, pai biológico, você dá destino para o teu filho. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. Depois ele pode crescer e ser outra coisa, mas é você que atesta isso na vida dele. A masculinidade do teu filho. Se você for um pai banana, ele não vai querer ser que nem você. Ele vai ter outras referências. Daqui a pouco a referência dele vai ser o Neymar, vai ser o Messi, sei lá. Mas se você é um bom pai, a referência do teu filho vai ser você, paizão. Depois ele cresce e amadurece, né? Meu filho olhava para mim e dizia assim, o pai joga bola, o pai joga bem. Ele nem sabia quem era Messi, ele só olhava para mim, né? E eu era um bom jogador, sabe de nada, inocente. Amém? Porque ele vai olhar para você. E você vai ser a referência, você vai ser o modelo. Estou falando da masculinidade do filho. Agora eu vou falar da feminilidade da mulher. Eu quero te dizer que é o pai que atesta essa feminilidade também. Eu lembro da minha filha, a Gica está aqui, vai ficar cheia de vergonha agora, porque ela está uma mocinha linda, né? Mas quando ela era pequena, ela dormia. O prazer dela era dormir entre eu e a mãe dela. Ela não queria ir para um canto da cama ou para o outro, né? Ela queria ficar entre eu e a mãe dela. E ela sempre queria ficar do meu lado. Aí quando nós saímos, eu pegava, aí ela vinha para esse lado e botava a mãe dela lá. Daí eu pegava ela por aqui, com carinho, com amor, botava ela nessa mão e a Vivi nessa mão. Mas quando nós menos percebíamos, ela vinha e ficava entre eu e a mãe dela. Quando eu dava um beijo na mãe dela, ela já vinha assim com a bochecha assim, ó. E aí eu tinha que dar um beijo nela também. Porque ela entendia que a mãe dela era a minha mulher. Mas ela também queria ser a minha mulher. A psicologia explica isso, que a menina, quando ela é criança, ela é menina pequena, ela também quer ser a mulher do pai. E o pai precisa atestar essa feminilidade da filha. Quem está me entendendo diz amém. Daí ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai lá e vê a mãe com batom, toda bonita, a mãe produzida, ajeitada, né? Aí ela diz assim, eu também quero ficar bonita pro meu pai. Aí ela pega um batom da mãe, às vezes um batom forte, passa toda rebocada assim, e vem com aquela cara, né? Aí o pai tem que olhar e dizer assim, filha, como tu tá linda. Ateste a feminilidade da tua filha. Aí daqui a pouco ela vai subir no tamanco da mãe, lá no sapato de salto da mãe, vem toda se torcendo assim, não é? Aí você tem que olhar para aquela menina e dizer assim, filha, que coisa mais linda. Mas desce daí para não cair, filho, o pai te ama, vem cá. Você precisa atestar a feminilidade da tua filha. E é o pai que atesta. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. Depois quando ela cresce isso passa, mas é naquela idade que você precisa atestar isso. Se você atestar essa feminilidade enquanto ela é bebê, enquanto ela é criança, quando ela crescer ela não vai querer ser masculina, porque você atestou a feminilidade da tua filha. Só quem está me entendendo diz amém. Como pais biológicos nós temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos. Seja um pai presente. Mesmo que o casamento não deu certo, nós queremos que o casamento dê certo. Queremos que o casamento é para a vida toda. Mas meu irmão, se esse casamento não deu certo, seja um pai presente. As minhas maiores recordações do meu pai não são dos presentes que meu pai me deu, são da presença do meu pai comigo. Teu filho, ele quer pouco presente, ele quer muito mais presença. Quem está me entendendo, pai, diga amém.
E às vezes isso não é nem com um casamento que não deu certo. Às vezes é um casamento que deu certo, o pai está dentro de casa, mas ele é ausente para o seu filho. Ele é presente para tudo, para o trabalho, ele é presente, ele é prestativo para tudo, menos para o filho. Não seja um pai ausente, seja um pai presente. Teu filho não vai se lembrar do PlayStation 5 que você deu. Teu filho não vai se lembrar do iPod. Teu filho não vai se lembrar do iPad. Teu filho vai se lembrar do dia que você jogou bola com ele. Ele vai se lembrar do dia que você sentou na mesa e jogou Uno com ele. Do dia que você sentou na mesa e você brincou com ele. Você jogou dominó com ele. Ele vai lembrar do dia que você parou tudo para jogar videogame com ele. Ele vai lembrar quando você foi na praça brincar com ele. Ele vai lembrar quando você parou para jogar stop com ele. É disso que ele vai se lembrar, irmão. Não adianta dar presente se não dá presença. Pai, dê a presença. Se der, dá presente. Mas a presença é o que é importante. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Oh, aleluia. Seja um pai presente, não seja omisso. Quando você é um pai biológico omisso, teu filho vai refletir isso em Deus. Ele vai ter dificuldade para se relacionar com Deus. Ele vai achar que Deus também é omisso. Ele vai achar que Deus também não é um Deus presente. Sabe que quando você atesta isso, é tão lindo de ver nos nossos filhos essa afirmação, sabe? Gente, se vocês conhecerem melhor a Giovana, vocês vão ver o que eu estou falando. Tem alguns que conhecem. Ela diz assim: porque eu vou para os Estados Unidos, não sei o quê, porque eu vou morar um pouco nos Estados Unidos, um pouco eu vou morar aqui, pai, eu vou te levar para lá, mãe, nós vamos ir para lá também, e de vez em quando, uma vez por mês eu vou te levar lá e tal. Ela fala assim dos Estados Unidos. Aí daqui a pouco ela diz assim: eu vou conhecer Paris também, eu quero conhecer Paris também e tal. Só que ela pensa que Paris e Estados Unidos é ali em Porto Alegre. Sabe por que ela sonha desse jeito? Por que ela projeta desse jeito? Porque ela teve proteção. Porque ela teve provisão, porque ela teve um destino. Filhos que não têm proteção, provisão e destino têm dificuldade de sonhar. A psicologia nos ensina isso. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Pai, você é muito importante para os teus filhos, ensina eles a sonhar. Dê proteção, dê provisão e dê destino. Não seja um pai omisso, seja um pai que se preocupa. Não seja um pai opressor que oprime. Muitas vezes essa opressão a gente faz e nem se dá por conta. O filho chega e diz assim: pai, no trimestre, agora é trimestre, né? No meu tempo era bimestre, agora é trimestre, né? O filho chega lá no final do trimestre e diz: pai, tirei tudo 80. E ele chega em casa faceiro da vida com o boletim: pai, tá aqui, ó, tudo 80, pai. Aí o pai pega aquele boletim, às vezes nem pega, nem olha, nem dá bola. Diz: não fez nada mais que a tua obrigação, tu não trabalha mesmo, eu trabalho, então tu tinha que ter tirado, era 100. O nome disso é opressão. Não faz assim, pai. Se o menino chegou com o boletim, cara, comemora com ele. Te alegra com ele, motiva ele. É isso aí, filhão, parabéns, glória a Deus, é isso aí. Bênção, vamos lá, continua. 80 é uma baita de uma nota, meu irmão, é ou não é? Tem pai que oprime. Não fez mais nada do que a tua obrigação. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Não seja um pai opressor. Essa opressão, às vezes, ela é relacionada com uma cobrança excessiva. Às vezes com uma violência física. Pais que agridem seus filhos com violência. Escute o que eu estou te falando aqui. Nunca bata no seu filho com raiva. Não estou dizendo para você nunca bater nele. Eu disse nunca bata com raiva. Porque a Bíblia diz: se você fustigar o menino com a vara, nem por isso ele morrerá. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Mas uma coisa é fustigar ele com a vara para disciplinar. Outra coisa é bater nele com raiva, com ódio. Precisa ser com moderação, precisa ser com disciplina, precisa ser para dar limites. Quem está me entendendo diz amém. Às vezes dói no coração do pai dar uma chinelada, uma varada, mas é para disciplinar. Quem está me entendendo diz amém. Às vezes dói no coração do pai colocar numa cadeira de castigo. Não sai daí, mas é para disciplinar. Quem está entendendo dá uma glória a Deus essa noite. Amém? A nossa paternidade, ela é muito importante para os nossos filhos. Precisamos atestar isso. Não seja um pai opressor. Amém? Seja um pai motivador. Seja um pai que motiva o teu filho. Vamos lá, campeão, vamos lá, filhote.
Daqui a pouco vocês vão ver o doutor Israel. Cadê o doutor Israel? Ah, dormiu? O doutor Israel está tocando bateria e está tocando bem. Ontem eu peguei ele no culto de sexta-feira lá em Sapucaia. E ele estava aqui, ó, adorando a Deus na presença, mas estava assim mesmo, sabe? E aí no final do culto eu toquei nele assim. Quando eu toquei nele, ele chegou a se assustar assim, né? Eu disse: filho, vem tocar com o pai. Daí ele olhou assim: não, vem tocar com o pai. Peguei ele pelo braço, levei ele na bateria e disse: vem tocar com o pai. Gente, ele arrebentou na bateria. Tocou muito, tocou demais. Quando vocês chegaram, os irmãos chegaram, era ele que estava tocando agora. Eu quero te dizer que o pai às vezes vai fazer isso com você. Nosso pai chamado de Deus, ele vai te pegar pelo braço e vai dizer: filho, vem cá, eu tenho algo para ti. Deus, ele vai te motivar a fazer coisas maiores. Só quem está me entendendo diz amém. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Falei sobre a paternidade biológica, e eu quero te dizer que a paternidade biológica ela pode falhar, mas a paternidade de Deus ela nunca falha. Ela é perfeita. Se o meu pai, se o teu pai biológico falhou, Deus não falha. E tudo que eu quero ministrar nessa noite é te ensinar que você seja um pai melhor, para a glória de Deus, para que os nossos filhos tenham um bom relacionamento com o nosso pai. Você pode dar um glória a Deus? Tem filho aqui nesse lugar? Então honre o seu pai, respeite o teu pai, ama o teu pai. Você pode dar um glória a Deus? Ontem eu fiquei até as 2 da manhã com os meus negrinhos. Eu tinha que me acordar às 6 e pouco para começar a me ajeitar e vir para o culto aqui. A minha esposa estava ainda se recuperando, estava com uma infecção no olho, nós não queríamos que eles tivessem contato com ela, eles foram para a praia. E aí eles voltaram, eu comprei um jogo novo para Israel, nós ficamos jogando videogame. Pastor jogando videogame? Sim, os meus filhos. Aí a minha filha estava do lado lá, fazendo uma homenagem para mim, achando que eu não sabia. É que nem quando você quer fazer uma homenagem para Deus, você acha que Deus não sabe, né? Aí ela estava querendo fazer uma homenagem para mim, disse: pai, me ensina aqui no computador a passar as fotos do computador para o celular. E eu me fazendo: não, pode deixar que o pai de cima já sabia o que ela estava fazendo. Ela estava fazendo uma homenagem para mim. Filhos, homenageiem seus pais. Honrem seus pais, não apenas com palavras, mas com ações, com atitudes. Quem está me entendendo diz amém. Ame seu pai biológico. Conserte o teu relacionamento com o teu pai biológico, para que você não tenha nenhum problema com o teu pai celestial. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. E eu quero te dizer nessa noite que eu e a minha esposa, nós estamos disponíveis para te ajudar a ajustar esse relacionamento com o teu pai. De repente tem pessoas aqui que dizem assim: pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu estou aqui para te dizer, eu quero te ajudar. Eu quero trabalhar junto contigo para você aprender e conseguir perdoar o teu pai. Eu estou disponível para te ajudar, para que nada atrapalhe o teu relacionamento com Deus. Só quem está me entendendo dá um glória a Deus. Nós estamos à disposição. Pode me procurar, pode procurar minha esposa, nós queremos te ajudar. Só quem está entendendo dá um glória, mas é um glória bem alto. Eu quero te dizer nessa noite que tem homens ensinando sobre paternidade de homens. E agora é uma onda, é um movimento que fala sobre paternidade espiritual. Eu quero te dizer que existe paternidade espiritual, a Bíblia nos mostra isso, mas há um limite para essa paternidade espiritual. Elias foi pai espiritual de Eliseu, amém? Amém? E de quem mais? Só de Eliseu, né? Amém? A Bíblia vai dizer que Paulo foi pai espiritual de quem? De Timóteo. E de mais quem? Ninguém, né? Porque até mesmo essa paternidade espiritual ela tem um limite. E tem homens querendo ensinar sobre essa paternidade. Agora é uma moda, é uma onda falando de paternidade, de um homem ser pai de outros homens, uma paternidade espiritual. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma paternidade perfeita para você. O homem é limitado. Gente, eu tento ser um bom pai para Giovana, eu tento ser um bom pai para Israel, mas ainda assim eu tenho as minhas limitações e as minhas falhas. Todo homem tem limitações e falhas. E por causa desse movimento, dessa onda de paternidade, tem pessoas frustradas. Por causa dessa onda de paternidade humana, tem homens decepcionados com igrejas, com líderes. Porque chega na igreja e o cara está falando sobre paternidade, sobre ser pai espiritual. Gente, eu tenho dificuldade para ser pai desses 2 negrinhos. Imagina de 200, que nem a nossa igreja está na casa dos 200 e pouco aí.
Como é que eu vou ser pai de 200, irmão? Não existe essa possibilidade. E esses homens têm ensinado isso. Mas na intimidade com o meu pai, Deus me disse que essa paternidade humana, espiritual, ela é errada. Eles podem ensinar o que eles quiserem. Eu fico com o que Deus me disse. Você fica com o que você quiser. Mas o meu pai diz para mim que isso é errado. Só quem está me entendendo diz amém. E tem pessoas que chegam na igreja e ficam pulando de igreja em igreja. Quero achar um pai espiritual. Você não vai achar, irmão. Perfeito não, perfeito só Deus. Você vai pular de igreja em igreja, frustrado, decepcionado. A paternidade que quem quer te dar é Deus. Deus tem essa paternidade para você. A Bíblia fala, a Bíblia afirma isso, que Deus tem essa paternidade. Espere essa paternidade de Deus. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. E aí os caras chegam na igreja, meu pai espiritual e tal. Aí daqui a pouco ele sai da igreja e vai num seminário. E aí lá no seminário tem um homem de Deus lá, o cara é o cara. E aí ele já olha para aquele cara, já vislumbra, então agora esse é o meu pai espiritual. Aí ele sai daquele seminário e vai numa outra igreja. Lá naquela outra igreja tem um outro cara e vai dizer, esse aqui é o meu pai espiritual. Aí daqui a pouco ele vai ali na esquina. Aí na esquina tem um cara ali que fala 10, 15 versículos decorados. Ele diz, aqui está o meu pai espiritual. Aí daqui a pouco ele vai na padaria. Lá na padaria ele encontra alguém que fala um versículo, que canta um canto e diz, agora está aqui meu pai espiritual. Ô irmão, quem tem um monte de pai é porque não tem pai. Quem diz que tem um monte de pai espiritual é porque não tem pai, cara. Pai é um só, meu irmão. Quem está me entendendo diz amém. Quem busca paternidade no homem é porque não tem a paternidade de Deus. Guarda essa frase. Quem busca paternidade em homens é porque não tem a paternidade espiritual de Deus. Quem tem paternidade espiritual de Deus é bem resolvido com relação a isso. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. E eu quero te dizer nessa noite que Deus tem essa paternidade. E Ele quer dar essa paternidade para você. Diga glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que eu quero ser e posso ser o teu amigo para te ajudar. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero ser e posso ser o teu líder. A Bíblia não alicerça isso. Eu quero ser e posso ser o teu pastor de um rebanho grande, de muitas ovelhas. A Bíblia me alicerça para isso. Em algumas áreas eu posso até ser o seu mentor, em algumas experiências que eu já tive na vida. Quero ser o seu amigo, quero ser o seu líder, quero ser o seu pastor. Mas essa paternidade espiritual é de Deus, irmão. Deus falou isso para mim. Tem homens querendo ser pedágio entre você e Deus. Não existe isso. Quem está me entendendo diz amém. Eu estou aqui para ser como João Batista. Eles chegaram para João Batista e disseram assim, tu és o Messias. E João Batista disse, não, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele é o Messias. Quem está me entendendo diz amém. Ele disse, eu não sou Jesus. Eu sou amigo do noivo. Eu quero ser amigo do noivo. Eu não sou Jesus, eu não sou Deus. Quem está me entendendo dá uma glória a Deus aí. Eu quero te ajudar, que você tenha livre acesso até a paternidade de Deus. É isso que eu quero te ensinar nessa noite. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Eu não quero que você esteja frustrado, não quero que você esteja decepcionado. Muito pelo contrário. Eu quero que você esteja feliz da vida com essa paternidade que Deus tem sobre a tua vida. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Amém? Vamos prosseguir então? Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Já estamos encaminhando para o final. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Lá no final do Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 12, vai mostrar a personalidade do nosso Pai Celestial. A personalidade de Deus como Pai. Hebreus 12, quem achou diz amém. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 5 vai dizer assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Aqui está falando de Deus como um pai que repreende, como um pai que corrige, como um pai que disciplina. Por que, igreja? Versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem está me entendendo diz amém. O que Deus tem para mim e para você é uma paternidade, sim, perfeita. E dentro dessa paternidade perfeita, obrigado filha, dentro dessa paternidade perfeita, Deus vai nos disciplinar, para nos ensinar, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Quem está entendendo diz amém. Quando Deus te disciplinar, irmão, pode ser que hoje Ele esteja fazendo isso. É para o teu crescimento, é para a tua maturidade. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Porque o pai quer o melhor para o filho. Quando o pai te disciplina, quando Deus me disciplina, é para mim não me perder. Quando Deus me disciplina, é para Deus me dar limites. Quando Deus me disciplina, é para que eu não me perca e não vá para o inferno. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus. É isso que Deus quer, para mim e para você, que nós venhamos a reconhecer essa paternidade e nós venhamos a herdar a vida eterna. Diga glória a Deus. Já estou me encaminhando para o final, e para finalizar eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo, que está registrada lá no livro de Lucas, no capítulo 15, amém? Lucas capítulo 15 vai falar sobre a parábola do filho pródigo, amém? E essa parábola do filho pródigo, ela é do capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. E eu quero que você deixe marcado aí na tua Bíblia, Lucas 15, do 11 ao 32. Coloca o teu marcador de Bíblia aí. E esse vai ser o teu tema de casa, amém? Estudar a parábola do filho pródigo. Então eu quero fazer uma narrativa dessa parábola nessa noite. Primeiro eu quero te explicar o que é parábola. Amém? Parábola é uma analogia. Parábola é uma alegoria. Na verdade, parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Amém? É uma história contada para explicar uma verdade difícil de entender, uma verdade complexa. Quando Jesus falava por parábolas, é porque Ele queria ensinar coisas complexas, como o céu. Quando Jesus falava por parábolas, como Ele falou aqui a parábola de Lucas 15, 11, Ele estava falando da paternidade de Deus, que é algo complexo. Quem está entendendo diz amém. E através da parábola do filho pródigo, existia um pai que representava Deus, um pai amoroso, um pai que tinha riquezas. E dentro dessa parábola do filho pródigo, Deus estava mostrando a paternidade desse pai sobre seus filhos. E dentro da parábola do filho pródigo, Deus também estava mostrando a orfandade daqueles dois filhos. Dois filhos que não reconheceram a paternidade do pai. Tanto é que o menor, o filho mais novo, chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. Não era natural que o filho mais novo pedisse a herança. Quem pede a herança é o filho mais velho, que tem o direito da primogenitura. Mas o filho mais novo não reconhece essa paternidade do pai. Diz: pai, me dá minha herança e eu vou para o mundão, eu vou fora, vou sair de casa. Aqui é a casa do pai. Você está entendendo a parábola? Diz amém. O filho disse: pai, me dá minha parte da herança e eu vou embora, e eu vou gastar como eu quiser. E ele gastou como quis. E a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente em muitas coisas. E quando ele estava zerado, quando ele já não tinha mais recurso, porque ele tinha gastado todos os seus recursos, ele estava numa miséria, a ponto de cuidar de porcos. E quando ele olha a comida dos porcos, as bolotas dos porcos, alfarrobas dos porcos, ele sente desejo, com tanta fome, tão miserável que ele estava, de comer aquela comida dos porcos. E quando ele está na miséria, ele cai em si e reconhece, diz assim: até os trabalhadores do meu pai comem comida melhor do que essa. Eu vou voltar para a casa do pai e eu aceito ser um escravo do meu pai, um servo do meu pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. E ele voltou para a casa do pai. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, que às vezes quando nós decidimos pegar a nossa parte da herança e sair da casa do pai, eu quero te dizer que de uma forma direta, de uma forma física, de uma forma literal, ou de uma forma espiritual, quando nos afastamos da paternidade de Deus, nós vamos viver uma miséria.
Às vezes isso é uma miséria, falta de dinheiro mesmo. E às vezes não é falta de miséria, é uma miséria espiritual. Tem dinheiro, tem tudo, mas não é feliz. Porque está longe da casa do pai. Só quem está me entendendo diz amém. Mas num belo dia esse filho cai em si. E ele diz assim: eu vou voltar para a casa do pai. E eu aceito ser um servo, eu aceito ser um trabalhador. Nem quero mais ser filho, quero ser um trabalhador. E agora essa parábola está contando o amor desse pai. A Bíblia diz que quando esse filho volta para a casa do pai, lá estava o pai, de braços abertos, cheio de compaixão, para receber aquele filho. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus essa noite. Não importa se você saiu da casa do pai, filho, eu quero te dizer que o pai está te esperando de braços abertos. Não importa se você está na casa do pai e não reconhece a sua paternidade, hoje o pai está te esperando de braços abertos. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus essa noite. E a Bíblia diz que quando esse filho volta, esse pai o abraça, o filho o beija. E a Bíblia diz que o pai rapidamente chama os seus criados, os seus servos, e diz assim para eles: tragam-me vestes novas para o meu filho, tragam-me um anel, porque eu quero colocar um anel no seu dedo, tragam-me sandálias, porque eu quero calçar os seus pés. Eu quero te dizer nessa noite que tudo que o pai disse que daria para o filho, tudo que Deus estava falando através dessa paternidade, dessa parábola, era para que nós entendêssemos que quando nós nos aproximamos do pai, quando nós caímos em si, quando nós nos arrependemos dos nossos erros e voltamos para a casa do pai, o pai tem vestes novas para nós. Vestes sujas simbolizam vestes de pecado. Quando nos arrependemos, o pai tem vestes novas, vestes limpas, de pureza, de santidade. Quem concorda comigo diz amém. E esse pai diz: tragam-me um anel e vamos colocar um anel no dedo do meu filho. Anel simbolizava a autoridade de filho. Ele estava dizendo: eu te devolvo a autoridade. Você voltou, filho, eu estou te esperando com compaixão, de braços abertos, e eu te devolvo a filiação por adoção. Tu és meu filho. Te devolvo a autoridade, filho. E as sandálias? O pai coloca sandálias nos pés do filho. Sandália era o que diferenciava um filho de um escravo. Escravos andavam de pé descalço, e os filhos andavam de sandálias. Quem está me entendendo diz amém. O pai estava dizendo: tu não é um escravo, tu é meu filho. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, irmão. Oh, dá um glória a Deus aí, irmão. E quando esse pai está fazendo uma grande festa, volta o outro irmão mais velho, que tinha mentalidade não de filho, mas de trabalhador. Ele estava trabalhando, e quando ele volta, ele chama um dos empregados do seu pai e diz assim: o que está acontecendo aí? Pensa bem, quando o filho tem intimidade com o pai, ele vai falar com o pai. Amém? Esse filho não tinha intimidade, não reconhecia a paternidade do pai, ele vai falar com o servo. Ele pergunta: o que está acontecendo aí? Aí o servo diz para ele: teu irmão que estava morto, ele reviveu, ele foi achado, teu pai achou ele de volta, ele veio para casa, e o pai fez uma festa para ele. E esse irmão fica bravo, ele insta, a Bíblia vai dizer, né? Ele reclama. E quando ele está nessa reclamação com o servo, o pai aparece na história. E aí quando o pai aparece na história, esse filho aborrecido, o filho mais velho, que não reconhecia a paternidade do pai, estava dentro da casa do pai e não reconhecia a paternidade do pai. Ele diz assim: pai, o meu irmão saiu, gastou tudo, e quando ele volta, dá uma festa para ele, pai. Eu estou aqui todo esse tempo trabalhando para ti, e tu não me dá nenhum cabrito, pai, para mim comemorar com os meus amigos. E essa parábola vai dizer que esse pai olha para aquele filho, e eu penso, quero conjecturar, que esse pai diz assim: tu não entendeu nada, filho. E esse pai diz assim: tudo o que eu tenho é teu. Tem filhos que estão na casa do pai, não reconhecem a paternidade, não entendem que tudo que o pai tem é deles. Há um espírito de orfandade muitas vezes dentro da casa do pai. É isso que está falando a parábola do filho pródigo. Existe um pai amoroso que quer atestar essa paternidade hoje sobre a tua vida. Você precisa receber essa paternidade. Só quem está entendendo dá um glória a Deus.